Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos à gravação da aula final de Projeto Arquitetura de Sistemas. Senhores, vocês são pessoas já de alto escalão, né? Então já não tem tanto tempo. Então essa aula aqui vocês podem ver a qualquer momento, gravado vai estar no YouTube e tal. Então assim, vamos terminar o curso? Vamos terminar o curso. Pessoal, essa disciplina aqui é uma disciplina que tá lá no finalzinho do curso já, tá? Ela exige aquela maturidadezinha que a gente gosta de final de curso, do aluno que está entendendo, tá? E daí eu acho legal fazer alguns comentários para vocês no final, muito pela importância que isso aqui está tendo atualmente. A gente, obviamente, mostra um pouquinho durante a disciplina, mas eu já cansei de falar para vocês durante as aulas. A gente aprende isso aqui no dia a dia, tá? E quando isso aqui é realmente usado, isso aqui é realmente demandado, tá? A parada precisa disso para se manter em pé. Então vamos começar. Então o que foi o objetivo da disciplina então? Quando ela foi criada, o objetivo era expor isso. Por quê? Grande parte dos cursos de engenharia de software focam muito em requisito, né? Tem as funções de requisitos, os user cases e tal, mas falta aquela visão da qualidade, onde que o critério da qualidade entra, onde é que a gente avalia essas coisas. Então, eu acho que o ponto todo que eu quis reforçar ao expor vocês a essa disciplina, porque ela vai aparecer realmente no dia a dia de vocês, tem certos critérios que eles não são negociáveis no software. Não são negociáveis, tá? E acho que a primeira lição que eu tentei comentar com vocês cara, vocês são os caras que foram contratados para fazer um software bem feito. Ninguém, assim, as pessoas esperam que vocês façam um trabalho bem feito. Não esperem alguém pedir para vocês fazerem o trabalho bem feito, fazer o software com qualidade. É uma questão sua. Você tem que querer fazer o software com qualidade. Você tem que querer fazer o software bem feito, tá? Não é questão só de entregar. Eu sempre comento, entregar é importante? Entregar é deveras importante. Mas, cara, não vai entregar também de qualquer jeito. Porque a vida dura mais do que uma sprint. O software dura mais que uma sprint. Lembra do que vocês aprenderam no curso de engenharia de software, nesse curso inteiro. Desenvolver o software é um pedacinho só da vida dele, pessoal. É só um pedacinho, tá? Não comprometa a vida inteira de um software por causa de uma decisão ou de uma falta de pensar um pouco mais aqui no comecinho na hora de fazer ele, tá? E a arquitetura entra nesse ponto. Vocês começaram a ter noção de que tem critérios que tem que estar presentes desde o começo. Critérios de qualidade, tipo segurança. Pô, você não vai começar a fazer o software que tem a segurança como um driver principal dele sem segurança. Faz parte do critério do software ele ter essa característica de segurança. O software vai ser distribuído? A primeira versão tem que ter um pouquinho já dessa capacidade de ser distribuído, tá? Então, assim, a gente tem que parar de ter a mentalidade de disciplina de graduação quando a gente chega nesse ponto da carreira, tá? E eu queria que vocês entrassem já no mercado de trabalho com essa visão mais profissional de software, tá? Porque eu tenho certeza que a maior parte de vocês não vai ficar só fazendo back-end, front-end, banquinho de dados de aplicação de casinha de cachorro. Vocês vão fazer coisas muito maiores. Então isso vai exigir de vocês pensamento crítico em relação ao que é pedido de vocês e principalmente vocês não criarem a ilusão para um cliente de que software aparece como mágica. A IA faz isso, a IA não faz isso. Como eu gosto de falar, todo mundo que é bem especialista numa área e usa IA sabe o quão tá longe ainda de ficar alguma coisa útil, tá? Precisa de muita interação, muita coisa. Ela ajuda muito? Ajuda, mas fazer as coisas, ninguém é doido. Só doido deixa ela fazer as coisas sozinho, tá? Então acho que essa primeira parte é que vocês lutem pela arquitetura, que vocês lutem pela qualidade, que vocês vençam essa cultura da lebrezinha, tá? De fazer as coisas com velocidade sem qualidade, fazer as coisas. Eu acho que dá para fazer as coisas de forma ágil, de forma consciente, de forma pensada e entregar ainda assim no prazo, tá? Fazendo boas escolhas. Eu acho que é totalmente possível. Então, acho que a primeira fase a gente viu isso. A segunda, vocês aprenderam outra coisa. Por que a gente escolhe as coisas? Então, assim, a gente entendeu quais são os elementos, quais são as views, as viewpoints. A gente entendeu que
A gente não precisa documentar tudo, mas tem coisas que precisam ser documentadas porque elas são ponto de apoio da comunicação de times, de equipes. E uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, quem fala que documentação é perda de tempo é quem não perdeu dinheiro ainda quando tem um software. É completamente coisa irreal, tá? Assim, empresas que prezam por software bem feito, prezam por ter custo diminuído, têm documentação de software. Por quê? Ninguém é insano, ninguém é louco de pegar uma pessoa nova e pedir para ela aprender o software no código-fonte. Quem fala isso aí é um completo ignorante da área de computação, tá? Não importa quantos anos tenha. Tipo, o cara pode ter 30 anos. 30 anos ele é um ignorante, tá? Lembre sempre disso. Documentação, ela não precisa ser pesada. Ela tem que ser fácil de manter. Na verdade, ela tem que ser atualizada junto com o software. Então, por isso que eu gosto muito de dizer isso. Faz parte do processo de desenvolver o software documentá-lo. São coisas que deviam ser indissociáveis. Codar e documentar, assim, o pessoal fala, né? Por quê? Porque isso é que facilita depois manutenção, isso que facilita depois extensão, isso que facilita depois correção de bugs. Tá? Então, assim, eu acho que isso aí é uma coisa importante. A gente, quando entende os elementos, as views, as viewpoints, a gente entende que tem características. E assim, cada projeto, cada software vai ter a sua seleção de coisas que são importantes, tá? E aí a gente viu as perspectivas, que são aquele temperinho, que depois, cai forte aqui nos padrões. Aí nos padrões aqui eu tentei abrir a cabeça de vocês para eles, por quê? Existem padrões que ajudam, padrões de arquitetura que vão ajudar o teu software a dar certo e padrões que vão atrapalhar o teu software a dar certo, tá? E gosto de lembrar, grande parte dos líderes, de gestores, não sei o quê, se forem muito antigos e não são caras que estão mais interessados em negócio do que em técnico, eles não vão saber disso aqui, tá? Eles não sabem a diferença desses caras, não têm noção disso, tá? E por não ter noção e não saber disso, eles não sabem o valor disso, tá? Então, galera, padrão de arquitetura é uma coisa que acontece desde o início do software. Isso aí é sério, entendeu? A ideia é que vocês quebrem o estigma de 3 camadinhas. Front-end, back-end, isso aí quebrar o teu software, ele ficar crescendo desse jeito, tá? Não. Existem padrões a mais que existem para colocar, para resolver problemas. Se vocês decidem ou vão decidir entrar realmente na área de desenvolvimento para crescer na área, vocês vão chegar ao ponto da arquitetura. Vocês vão um cara que vão tomar decisões maiores de como o software funciona. Então aqui eu tô querendo dar uma década de vantagem para vocês em cima das pessoas que não sabem disso, tá? Vocês aprenderam vários padrões, entenderam que, tipo, muita gente, uma das coisas que eu adoro quando vocês respondem aquelas 3 perguntinhas, 4 perguntinhas no final dos slides, é ver que vocês estão entendendo o valor disso aqui. Isso aqui é muito legal. Gente que falava, cara, eu usava isso aqui e não sabia que isso aqui era o nome. Pô, o meu chefe falou isso aqui, que a gente tinha que fazer desse jeito aqui, eu não tinha entendido porquê, agora eu entendi e tal. Então, esse aqui é a parada, galera, que eu acho muito bacana de ver o feedback de vocês e ver que isso aqui está fazendo sentido, porque tem muito padrão de arquitetura que pode ser aplicado nos softwares que tem por aí. Mas assim, vençam a inércia da galera que quer tudo para 2 meses, 1 mês, cara. Se o software vai ser grande, cara, é só lembrar as outras engenharias. As outras engenharias, elas estão aí há séculos, cara. Então assim, gosto de falar, antes do primeiro arranha-céu aparecer, do primeiro pedreiro entrar no terreno para construir, já foi gasto milhões em projeto, já foi gasto milhões em pensamento, em resposta, para depois executar, tá? Isso não deveria ser diferente na área de engenharia de software, porque tem software que custa tão caro ou muito mais caro do que arranha-céu, muito mais caro do que pontes, entendeu? Eles só não são abstratos. Então assim, porque eu tenho certeza que vocês não vão ficar fazendo casinha de cachorro por na vida, cara. Vocês vão fazer software muito grande. Vão fazer software que milhares de pessoas vão usar, tal. Então assim, vocês vão ter esse senso de que é necessário pensar na qualidade do software, nos critérios de qualidade, como eles têm que aparecer desde antes e como isso ajuda o software a ser mais barato, ajuda o software a ser mais fácil de ser mantido, e assim por diante, tá? Achei legal, tá? De como documentar isso, pessoal, tem várias vertentes, tá? Eu acho que assim,
Cada empresa vai ter a sua, cada local vai ter a sua, tal. O pessoal da academia tem um, o pessoal do mercado tem outro, tal. Para mim o importante é usem algum deles, cara, mas não deixem de documentar, tá? Eu acho que é legal ver isso. Entendam que é difícil encontrar isso porque isso são segredos às vezes que são a receita de sucesso de uma empresa é a sua arquitetura, tá? Então, e lembre que, assim, para cada nicho que vocês entrarem, vocês vão encontrar padrões daqueles nichos. Padrões de arquitetura e padrões de projeto, tá? Então, eu acho muito legal. Como eu comentei com vocês aqui, né, nesse link aqui, né, os padrões de projeto ou padrões de arquitetura para sistemas que a segurança é importante, tá? Então, cara, isso aqui é um exemplo para vocês terem ideia, tá? Isso aqui é um exemplo só para vocês terem ideia. Tem muito mais, cara, tem muito mais. Para cada, tipo, para escalabilidade, para segurança, sistema distribuído. Pessoal, o ponto é, não espere alguém mandar vocês, cara. Sejam o cara diferente, seja a referência, estuda o negócio que, cara, vai dar certo. É uma coisa simples de comentar com vocês, tá? E no final a gente viu padrões de projeto, tá? Ou projeto de sistema, design patterns, como o pessoal gosta de falar. Que isso aqui é uma coisa um pouco mais baixo nível. Obviamente foi a parte do curso que eu vi menos engajamento de vocês, claro, tá? Mas todas as aulas foram gravadinhas aqui. Tem muito mais coisas, tá? Sobre isso aqui. Mas o que eu acho legal disso aqui é ele dá a real importância das micro decisões do dia a dia que a gente toma quando a gente está codificando. O software, ele tem muita coisa que é decidida nas decisões a cada 2, 3 meses. Mas, cara, ele é construído na segunda, 9 da manhã, na quinta, 3 da tarde, naquele comitinho e tal. Então, as micro decisões do dia a dia, elas sedimentam o sucesso ou a falha de um projeto. Tá? Então, assim, eu acho legal a gente entender isso, saber disso, não aplicar de forma indiscriminada, porque isso aqui não é. Isso aqui não é jujuba, entendeu? Isso aqui é um negócio que você tem que aplicar porque tem custo de colocar. Mas, obviamente, se você colocar no lugar certo, as vantagens são enormes, tá? Galera, padrão de projeto é uma coisa, pô, eu digo assim, é muito legal quando você sabe usar. Mas, assim, o que eu gosto de falar, aprenda a programar orientado a objeto antes, tá? Por quê? Programar orientado a objeto é a base de treinar aqui a cabeça de como pensar. Os padrões de projeto eles fazem sentido quando você sabe programar orientado a objeto, tá? Vençam a hype que programa estruturado, louco em linguagem orientada a objeto. Eles não estão programando em orientado a objeto, estão programando em uma linguagem orientada a objeto. Programem direitinho, tá? Obedeça o encapsulamento da forma como eu ensinei vocês em IP, tá? Aquilo ali é a forma mais adequada. Aquilo ali traz vantagens em longuíssimo prazo, tá? E médio prazo, curto prazo. Cara, só tem vantagem, tá? E vocês viram uma coisa, quando eu falei da injeção de dependência, só pra... Lá eu comentei com você, cara, ele é o básico. E como é que nasce a injeção de dependência bem feita? Get set bem feito. Tá? Então acho que isso aí é uma coisa importante para vocês, tá, galera? O princípio sólido ficou aqui, né, a aula sobre ele, tá? Imagino que alguns de vocês tenham visto, tá? Fiz uma aula suplementar sobre o padrão MVC e o padrão fachada, tá? São caras importantes. Mas assim, a ideia do curso é que vocês sabem que isso existe. Porque toda vez, no início do curso, quando eu faço a pergunta, você já viu isso aqui antes? Todo mundo fala não. Tá? Imagine as pessoas que estão em outras universidades que não têm essa disciplina. Elas formam e não sabem que isso aqui existe, cara. Então assim, tá aqui o ponto diferencial de vocês. Vocês sabem que isso aqui existe. Você sabe o valor disso aqui. Você sabe o papel de um arquiteto. Você sabe qual a importância que um arquiteto tem em um projeto. Eu acho que isso aí é o cara que eu queria vender aqui total. E ó, eu não sou um cara da engenharia de software, pessoal. Eu sou um cara que trabalhou muito como desenvolvedor no mercado. E mesmo depois de ser professor, continuo na área com os meus pitacos em projetos, com os meus amigos que são desenvolvedores vêm me perguntar coisas. Em startup, não sei o quê. Por quê? Cara, a aplicação, isso aqui sem prática, isso aqui sem ter uso, não faz sentido, tá? Então, o que eu passei para você nesse curso aqui, galera, tem uso, é do dia a dia, faz sentido, tá? E se vocês forem conversar com o chefe de vocês, com os líderes de vocês, cara,
e ele não entendeu o valor disso aqui, cara, é tua obrigação vender isso aqui como uma coisa muito importante para ele, tá? Falando sobre o trabalho final de vocês, né? O que eu percebi? Muita gente fez um trabalho bem legal, tá? Percebi que tem pessoas que ainda estão com problema de ler enunciados. Tá? Então, assim, mas no geral eu achei legal o que vocês entregaram, tá? Teve duas equipes que se destacaram muito, que eu gostei muito. Eu acho que, assim, é uma coisa que eu gosto de falar. Falei pro pessoal de banco de dados, eu vou repetir aqui para vocês. Eu entendo que eventualmente você tenha, tá num corre, problema com o trabalho, problema com o projeto, problema com alguma coisa e não consegue entregar a coisa da melhor forma possível, tá? Mas assim, como poucas equipes entregaram o trabalho final com capricho, bem feito, entendeu? Fica uma mensagem muito importante. Toda vez, se você quiser, toda vez você vai ter um motivo para entregar a coisa mal feita. Toda vez você vai sempre ter um motivo para entregar coisa mal, básica, não sei o que, tal. Sempre. Esse motivo sempre vai existir, galera. Não importa. Aí você vai começar a construir uma reputação de alguém que faz as coisas mal feitas, alguém que faz as coisas pela metade, alguém que faz as coisas, como eu gosto de falar, porcas, entendeu? Funciona, mas porco, entendeu? E tem pessoas que vão construir sua reputação por fazer com frequência um negócio bem feito, um negócio com qualidade, um negócio com capricho, tá? Pode ter certeza, cara, no momento de fartura todo mundo leva, mas no momento que a parada apertar, eles vão atrás de quem entrega. E se tiver dois caras que entregam e tem um cara que entrega bem legal e um cara que entrega pouco, pode ter certeza que o cara que entrega bem, ele fica. Pode apostar. Eu já digo isso porque já passei por isso. Tá? Já passei por isso. Então assim, numa das vezes eu estava na posição de ser o selecionado e outra vez eu estava na opção de ter que decidir quem fica. Tá? Então assim, e a direção que foi dada foi essa. Cara, a gente tem que ficar aqui com 3 desses 5 aqui. Pega quem... Os 5 entregam, mas pega os que entregam melhor, porque a gente precisa de qualidade. Então assim, cara, então já digo pra vocês, isso vai se repetir. Quem não viveu ainda isso aí vai viver isso. Então assim, construa a reputação de vocês para entregar as coisas com qualidade, tá? Não seja o cara que vai ser conhecido por entregar desculpa. Seja o cara que vai ser conhecido por entregar qualidade. Tá legal? Todo mundo entrega. Mas tem o cara que vai entregar desculpa por não ter feito direito e o cara que vai entregar o cara bem feito. Tá? Seja o cara que entrega bem feito. Tá? Dá. Tá? É uma questão de fazer uma organização. Por quê? Isso é outra coisa que eu quero comentar com vocês para vocês lutarem contra isso quando vocês estiverem no mercado de trabalho. Se tiver dentro do controle de vocês, óbvio. Lutem contra a cultura do deadline. O que é a cultura do deadline, professor? É só se preocupar em fazer a parada na última hora. Tá? Quem se preocupa em fazer a parada só na última hora sempre vai entregar porco. Sempre. Tá? Lutem contra essa cultura. Tá? Eu sei que essa cultura às vezes nasce um pouco na universidade. Lutem contra ela. Comece a se programar. Sejam preguiçosos. Comece a fazer a parada um pouco antes. Ah, mas não sei se eu vou ver amanhã. Cara, a gente vive, cara. Vai por mim. A gente vive muito mais do que a próxima sprint. A gente vive muito mais do que o prazo de entrega. Então, assim, construa a sua carreira pensando em critérios assim um pouco mais de organização, tal, para você ficar um cara mais tranquilo, para não estar toda hora tendo que parar de fazer alguma coisa porque a entrega de outra é amanhã, a entrega amanhã. Cara, em certos aspectos eu acho que é possível viver, controlar e lutar contra essa cultura do deadline de só fazer porque é para amanhã, tá? Lutem contra isso, é uma dica que eu dou para vocês, tá? Eu tive uma vida de desenvolvedor muito mais tranquila porque eu lutava contra esse tipo de coisa e consegui entregar as coisas relativamente bem feitas dentro do prazo que me pediam, sem aperreio, tá? Sem aperreio, que eu acho que é o mais importante, tá? Porque hoje em dia a gente vive um mundo muito aperreado. Sobre o futuro da disciplina, o que eu acho que vocês têm que esperar dessa disciplina, galera? É o seguinte, eu acho que vocês não podem parar de estudar, cara. É assim, arquitetura, engenharia de software, no geral, independente se você é da área de banco de dados, se você é da área de rede, se você é da área de desempenho, se você é da área de IA, se você é da área de mineração, se você é da área de programação, programação.
Cara, não importa a área que você é. Você tem que saber engenharia de software. Você tem que saber arquitetura, análise. Isso aí é tipo como se fosse direito. Todo cidadão deveria saber direito. Por quê? A gente está dentro do direito. Os nossos direitos, nossos deveres, aquilo que a gente pode, que a gente não pode fazer, aquilo que a gente tem que cobrar, aquilo que a gente tem que se autocobrar e tal. Mesma coisa em engenharia de software. Todo mundo tem que saber, galera. Isso aqui é uma área que devia ser abraçada por todo mundo, tá? Então, assim, o que eu acho que para quem vai seguir, quer ascender na sua carreira, vai atrás? Cara, primeira coisa, tem os livros clássicos, cara, tem livros bons acompanhando vocês durante esse negócio. Porque é o seguinte, como eu gosto de falar, a gente tá passando por uma revolução. A gente tá no meio da tempestade ainda, tá? A IA tá chegando aí, tem muita coisa que tá ficando clara, mas ainda tem muita coisa que tá se... Assim, o pessoal tá falando da bolha, não sei o que, cara. Não importa o que a galera pensa, é o que é que a gente faz em relação a isso, tá? Então, assim, eu acho que tem coisas que ainda vão ser sempre humanas, que vocês vão ter que tomar. Assim, a IA nunca vai tirar a responsabilidade técnica de um gestor de projeto, de um desenvolvedor. A responsabilidade técnica é ele. Não importa quem vai fazer. Se vai ser ele ou vai ser a IA, tá? Então, decisão arquitetural é uma coisa que você pode pegar uma opinião de outras pessoas, pode pegar a opinião de uma IA, mas a decisão ainda é de uma pessoa, tá? Então, os ecossistemas estão ficando mais complexos. Então, o valor do arquiteto ele cresce cada vez mais nisso aí, tá? Então, assim, livros clássicos nunca vão sair de moda. Do mesmo jeito que o livro do professor Navati, o livro do Cormen não sai de moda em banco de dados, cara, eu digo para vocês, o livro que eu gosto de usar, que eu uso com vocês, né? Software Architecture in Practice. Esse aqui é o livro base da disciplina que eu uso com vocês, né? Cara, esse livro aqui, se você puder acompanhar a evolução dele sempre, vale a pena, tá? Clean Architecture. Esse aqui é obrigatório para todo mundo. Esse aqui é um livro que todo mundo tem que ler, tá? Por quê? Isso aqui lembra para vocês as coisas mais importantes sobre por que a gente faz software do jeito que a gente tem que fazer software, entendeu? E ó, cara, tio Bob. Eu sei que é assim, professor, cara, lembra as pessoas que são importantes. Tu não pode ficar só sabendo quem é importante de futebol, quem só é importante de. Não, cara. Tu tem que saber quem é importante da tua área, tá? E na nossa área em geral, cara, você tem que entender o que é o professor Martin. E vocês viram já os links que eu coloco lá no site e tal, no nosso Colab Web. Então, leiam o livro desse rapaz aqui, tio Bob, importante, tá? Cara, e uma coisa que eu acho legal é esse livro aqui do Gregor Hope, o elevador do arquiteto de software, tá? Porque a gente está num mundo onde vocês vão entrar num sistema, talvez algum de vocês talvez vai ter essa experiência de entrar fazer software realmente gigante e tal, trabalhar em empresas grandes, vocês vão ver essa parte do enterprise que a gente chama, né? Então, assim, como é que isso muda, tá? Eu acho legal você ler, por mais que ainda esteja um pouco, talvez longe, entendeu? Mas eu acho que você se ambientar a ideia do que acontece, do que é possível, do que são as lições que essas pessoas tiveram, cara, eu digo, você está absorvendo décadas de conhecimento, tá? Isso aqui eu digo assim, é leitura que você tem que fazer anual. Faz a primeira leitura, anota alguns pontos e anualmente dá uma relida em alguns pontos importantes, tal. Por quê? Cara, todo mundo tem que se preparar porque a gente está chegando aí, porque a gente está vindo. Eu acho muito legal muitas das coisas que estão vindo aqui. Legal? Então, assim, e fora isso aí, pessoal, tem vários outros livros sobre coisas específicas que eu acho que é importante lerem. Muitos de vocês leram algumas coisas que eu passei durante alguns trabalhos, eu achei muito legal que vocês entenderam arquiteturas como a orientada a eventos. Cara, e vocês pegaram esse tipo de coisa aqui, ó, entender mais a fundo alguma daquelas arquiteturas que a gente viu durante o curso. Eu acho que isso aqui vai dar uma vantagem para vocês, cara, vocês entenderem como é que o Apache Kafka funciona, como é que ele é usado para fazer isso aqui, tá? Cara, eu acho muito legal. Eu acho que eu diria assim, uma recomendação forte
para vocês irem atrás, tá? Entendeu? Eu acho que pensar nesses caras é legal. Padrões entre padrões, cara, eu acho muito legal vocês olharem o blog da Uber, o blog do Netflix, o DoorDash, entendeu? Por quê? Lembra uma parada que eu comentei com vocês lá em IP, cara? Que é assim, você sempre vai cometer os erros que você não vê. Isso não acontece só em código, não, tá? Isso acontece em arquitetura. Você sempre vai arquitetar arquiteturas com problemas se você não sabe que aquela arquitetura tem um problema. Você não consegue ver o potencial problema de uma arquitetura. Cara, e eu acho muito legal você conhecer pessoas que estão falando sobre isso, tá? Eu acho que esse cara aqui, deixa eu botar aqui pra vocês. Cara, cadê? Acho que é esse. Você acha que é esse aqui, cara? Tá, papá. Não, acho que é esse aqui. Esse cara aqui, galera, é um blog geralzão. Pra vocês saberem o que tá acontecendo, entendeu? Com a gente. Assim, pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Eu acho legal. Eu leio isso aqui uma vez ou outra tal. Então, assim, vale a pena, cara. Eu acho que você tá presente. O que eu quero dizer pra vocês, evitem ficar, tipo, só olhando o framework. Cara, abram a cabeça de vocês, leiam coisas maiores tal, pra vocês não ficarem perdidos, tá bom? Por quê? Vocês já provaram pra mim que vocês entendem que arquiteturas híbridas, arquiteturas que juntam coisas boas de outras arquiteturas básicas, são negócios legais. Você entender que os requisitos não funcionais precisam ser equilibrados, tá? E uma coisa importante, IA na parada. Agora vamos falar de um pouquinho de IA aqui. Primeiro ponto. As arquiteturas agora elas vão mudar um pouquinho, tá? Primeiro, por quê? A IA está ajudando os arquitetos. Lembra uma coisa que a gente fez numa das nossas práticas, né? É difícil a gente entender o contexto de pessoas que a gente não conhece, não entende. A IA ajuda a gente a trazer esse tipo de informação, tá? Pô, eu não sei o ponto de vista daquele cara, pô, mas tu pode ter um vislumbre dela se tu usar uma IA para ela pode te trazer pontos de vista e necessidade que você na tua cabeça, por mais criativo que você seja, você não teria, tá? 2. As arquiteturas agora vão dar suporte a IA. Você tem que entender em que pontos do teu sistema tem potencial de ganhar com o uso de alguma IA que não vai te destruir também financeiramente, tá? Arquitetura específica para LLM, entendeu? E a ascensão do negócio que ainda eu não comentei com vocês em aula, mas é a IA as a Service, tá? Então assim, a IA Assist as a Service, que é um negócio novo que está surgindo aí, que provavelmente vocês vão ver. Fazer tune de sistema, otimizar custo em nuvem e tal. Tem um monte de coisa, tipo, diminuir latência, tem um monte de coisa que a IA ela vai ficar lá puxando as cordinhas e te ajudando. Mas, cara, alguém tem que fazer essa IA, alguém tem que configurar essa IA e tal. Então, eu acho que testar a hipótese da arquitetura do teu sistema, fazer uma simulação, a gente quer mudar daqui para cá. Pô, você pode usar IAs para fazer isso, tá? Então, eu acho que o papel de vocês como arquitetos é ser curador dessas tecnologias, tá? Porque a ideia é que vocês vão fazer menos código, mas vocês vão tomar mais decisão. Acho que esse aqui é o ponto todo, tá? Porque as arquiteturas elas vão chegar no ponto que vão ser uma coisa adaptativa, muito como aquela reflection que eu comentei com vocês, né? A arquitetura, o software se adequa ao seu uso, a arquitetura se adequa às requisições, tá? Então eu acho que isso vai acontecer. E cara, essas habilidades que eu queria que vocês desenvolvessem, como pensamento crítico, ter essa cultura de experimentar, saber bastante sobre infraestrutura, sobre nuvem, entender uma coisa que hoje em dia está ficando cada vez mais exigida de arquiteto e desenvolvedor, é entender segurança, entender estratégia, como lidar com dados, a governança de dados, tá? Eu tenho uma certa experiência que os cursos que a gente vai fazer agora, os novos, sabe, a segurança e tal, vão abordar isso de uma forma mais pragmática, tá? E realmente o impacto das decisões que vocês, técnicas, vão tomar dentro do aspecto social e do aspecto ético, tá? A gente está vendo muito isso. A gente vê nas plataformas de rede social que só focam numa coisa que não é segurança das pessoas, que não é segurança da informação, ganham dinheiro fazendo negócios que a gente sabe que
são escusos, tá? Ganham dinheiro com anúncios de falsidade, produtos que não vendem, coisa do tipo, né? Então, assim, eu acho que esse ponto aí é uma coisa que a gente, como profissional, e vocês devem ter visto isso, obviamente, na disciplina de Informática, Ética e Sociedade, tá? Tá legal, galera? Então, assim, para fechar, o que eu queria recomendar para vocês? Façam aquilo que eu comentei em algumas aulas. Cara, aproveita que tu tá na universidade, que tu ainda tem um tempinho, cara. Faz pequenos POCs, cara. Prova de conceito de coisas que você gosta. Pô, faz um pequeno sistema orientado a evento, faz um pequeno sistema com arquitetura lambda e tal. Aproveita, cara. Tipo, o professor não tem um tempo. Pô, mas tem um TCC, cara. Usa o TCC, cara. Implementa uma arquitetura lambda no TCC, cara, tá? Tem gente que, vou aproveitar o negócio do meu trabalho. Cara, tu tá perdendo a oportunidade, cara. Tu tá perdendo a oportunidade. Tipo, o teu trabalho, ele vai continuar, cara. Ele vai sumir e tal, mas e tu, cara? Entendeu? Então, assim, aproveita o teu TCC, tá? Outra coisa que eu falo. Nós que somos de engenharia de software, trabalhamos à noite. Não se compare com a galera que trabalha, que só estuda. Faça com calma. Faça tranquilo. Eu recomendo, faz o TCC, tipo, vai fazer no 8º, tenta começar a fazer ele no 7º, já conversa com o professor que vai te orientar. Professor, eu queria começar já a fazer o TCC agora com o senhor e tal, pra gente fazer durante um ano. Cara, essa é a melhor decisão que o aluno de engenharia de software faz, fazer com calma. Eu gosto de falar, eu acho que vai valer muito mais a pena você terminar o curso em 6 anos, tirando só notão nas disciplinas, do que fazer em 4 anos com um coeficiente de 5, 6. Termina com 6 anos com coeficiente 9, 8, 10, pô, entendeu? Termina o curso com qualidade. No final, se o empregador quiser te avaliar e olhar pegar o teu histórico escolar, que alguns vão fazer isso, tá? Ele não vai se importar tanto com o tempo, não. Ele vai se importar com a qualidade. E volta aquilo que eu falei lá no começo, tá? Criem um portfólio para você, dos seus hábitos. Os seus hábitos é que vão te criar, tá? Então, toma cuidado para não se habituar a fazer coisas mal feitas. Toma cuidado para não se habituar a tomar escolhas só fáceis, tá? Cômodas. Eu acho que vale a pena investir em si mesmo, investir na qualidade. Dei algumas direções aqui, espero que vocês curtam, tá? Queria dizer que, como professor dessa disciplina, não sendo um engenharia de software, mas eu me sinto muito privilegiado e muito honrado por ter sido professor de vocês. Eu tenho certeza que alguns de vocês ali vão fazer coisas muito loucas, cara. Então, assim, fico muito orgulhoso, muito honrado disso, quero de repetir. Espero ver vocês em breve, tipo uma formatura, que alguém me convide para ser professor de TCC e tal, ou no mercado de trabalho. Pessoal, vocês vão ser meus alunos de gerência de configuração, então a gente vai conversar mais, ter um pouquinho mais sobre isso depois. Mas quem não puder fazer disciplina, não conseguir me encontrar, acontecer alguma coisa e tal, fico muito feliz de estar aqui com vocês. E sempre que precisarem conversar sobre arquitetura, quiser tirar dúvida, quer um direcionamento, cara, minhas portas lá da minha sala estão abertas quando eu estou lá. Mas o meu e-mail, o meu canal do Discord, o meu WhatsApp, tá tudo sempre disponível para ajudar vocês, tá, pessoal? Um abraço a todos. Quem quiser fazer, respondam a enquete que eu deixei lá no Discord sobre quem quer fazer o trabalho final para aumentar a nota. Pelos meus cálculos, ninguém precisa, mas se alguém quiser, não, quem sou eu para ir pedir, tá? Um abraço a todos aí e bom final de ano. Valeu!